Galera, vamos aqui então falar agora sobre a energia, né, que é um gargalo tão importante em relação ao nosso crescimento. A energia, pessoal, ela tem como papel aí fundamental dentro desse entrave, né, desse bloqueio ao nosso crescimento, a questão de que ela é que fornece, né, condições para que o setor produtivo ofereça mais energia. Lembra que a gente estava falando no início, pessoal, que covardemente o governo federal não tem condições de oferecer mais, então ele tenta limitar a tua oferta através de juros mais expressivos? A energia tem um fundamento em relação a isso. A nossa incapacidade de oferecer energia abundante e barata para o setor de produção dificulta um crescimento em relação ao nosso PIB, gente. Quando a China fala em crescimento de 10%, agora está numa vertente de desaceleração, né? Mas mesmo assim mantém taxas acima de 8%, você está falando de uma economia que planeja a sua energia da metade do século. Ela já está pensando em 2050 e o Brasil não consegue solucionar seus problemas de 2001. Ou seja, essa dificuldade que nós temos em oferecer energia suficiente para as indústrias também é um fator de gargalo. Aqui observando alguns apagões, né, gente, que se tornaram moda da nossa realidade, né? A sua mãe aí em 2001, por exemplo, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, tinha uma mania de andar pela casa colando adesivo, né? No interruptor ela botava me apague, na televisão ela botava me desligue, e todo dia naquele horário de 7, 8 horas da noite, aquele horário da emoção, né? Que a luz começava a piscar, as pessoas achavam que ia faltar luz, por quê? Todo mundo chegando em casa ao mesmo tempo, ampliando o seu ritmo de consumo. Naquele ano tivemos o fenômeno de El Niño, né, que vai ser um processo que a gente vai estudar depois em climatologia, e as reservas de água elas se tornaram mais escassas. Esse ano tivemos um processo parecido, né, em relação aos nossos reservatórios hidrelétricos. E aí, como é que fica a produção de energia? A energia se tornou limitada em termos de disponibilidade. O apagão é um momento crítico. Esses apagões que eu relatei, todos foram justificados pelo governo federal como sendo problemas em relação a cabeamento, a rompimento de determinados terminais. Galera, pensar que falta luz para 76 milhões de pessoas por causa de cabos é uma cretinice da nossa parte, né, pessoal? É óbvio que isso se deu a uma falta de condições de abastecimento, a um superaquecimento do mercado. O mercado fica aquecido, ele demanda mais. A energia também passa a ser mais demandada. Consequentemente, as usinas não têm condição de abastecer. Aqui, por exemplo, em 2009, onde 19 estados ficaram sem luz, com 70 milhões de pessoas sem energia, a gente observou nesse momento um desligamento na usina de Itaipu que não foi veiculado na mídia. Itaipu atingiu um ápice de produção energética, já que naquele momento o governo federal, como a gente falou, tinha cortado o IPI, querendo estimular a economia diante de um momento de crise. Você teve ali uma incapacidade de oferecer energia para aquela demanda. Ou seja, cortou o imposto, galera, compra aí, hein? Galera começou a cair dentro, comprando, indo ao mercado, exigindo mais produtos. A indústria superaqueceu sua produção, porque queria atender o mercado, obviamente, e aí, na hora de oferecer energia, não tinha energia. Isso é um fator assustador atualmente para o nosso crescimento. Reparem que ainda temos 3 apagões não contabilizados, né? Ou seja, esses dados ainda chegarão por vias escusas, né? E trarão, obviamente, uma realidade bem inferior àquela que realmente foi atingida, e isso se torna, né, presente numa economia que se pretende em crescimento. E aí você fala em Copa e Olimpíada como situações de saída. Gente, são paliativos. São atividades de um mês. Tem empresa oferecendo possibilidade de emprego para a Copa. Tu quer emprego um mês? Tu quer crescimento econômico um mês? Você quer um crescimento econômico fantasioso com a chegada de turistas que vão embora um mês depois? Isso não é crescimento, gente. Crescimento é pautado em infraestrutura, educação, impostos inteligentes e que atendam realmente a sociedade e, obviamente, política cambial de juros que seja adequada, né? Vem comigo aqui para a gente observar a realidade energética do Brasil. Aqui, rapidamente, uma observação da matriz energética brasileira em comparação com o mundo. Reparem que o Brasil tem em relação à biomassa cerca de 30% da sua energia, ao passo que o mundo tem 11,5%. Nossa, Thiago, aí o Brasil agora fez você passar vergonha. Você está criticando tanto a infraestrutura brasileira e o Brasil tem 30% de biomassa. Isso é um país sustentável, claro, pessoal, baseado, dentre outros, na lenha. Gente, país que tem
lenha como base energética é brincadeira. Quase 10% da energia nacional pautadas em lenha. Nossa, que avanço. É biomassa? É renovável? Com certeza. Tu planta toco de madeira, você colhe e joga no fogo. Agora, meu irmão, você querer afirmar para mim que isso é sustentável, primeiro que lenha polui a atmosfera da mesma forma. Não há sustentabilidade. E segundo, isso não representa fonte energética dinâmica, que seja economicamente interessante para uma nação. Observamos em relação ao petróleo e derivados, 38%, é interessante que o Brasil possua uma média até um pouquinho maior em relação à margem mundial. O Brasil utiliza bastante desse petróleo. Agora, com as possíveis descobertas de pré-sal, essa oferta tende a aumentar. Isso é um assunto para mais adiante, mas o Brasil tem uma utilização razoavelmente interessante. No ponto de vista hidrelétrico, realmente dá um show. 15% contra 2% da média mundial. Agora, galera, entenda o seguinte. Hidroeletricidade, primeiro, não é energia limpa para o meio ambiente, ela é limpa para a atmosfera, realmente. Não existem resíduos carbônicos decorrentes. Agora, os alagamentos pelas represas são absurdos, os deslocamentos de populações ribeirinhas são catastróficos socialmente. Você tem a questão dos alagamentos de florestas, de sítios arqueológicos, perdas de fauna e flora. Além da questão da piracema, né, pessoal, que é o bloqueio do deslocamento dos peixes para a reprodução. Isso afeta, obviamente, as populações que dependem do peixe. Ah, mas eu não vou pensar na população ribeirinha, eu vou produzir e criar hidrelétricas, como Belo Monte, por exemplo, uma das obras mais fantásticas da humanidade, né, vai ser a terceira maior hidrelétrica do mundo. Olha só que vantagens maravilhosas. Sim, realmente, Belo Monte chega a ter um potencial superior a 12 milhões de megawatts anuais em produção. Só que nos meses de estiagem, onde a chuva cai, isso cai para 2. De 12 para 2. Ou seja, um declínio absurdo que não vai oferecer energia constantemente. Claro que é uma medida que tem que ser utilizada, mas não é a única. É impossível pensar num país onde você usa energia que a indústria usa. A energia solar ela precisa ser trabalhada com mais cuidado, a eólica precisa ser trabalhada com mais eficiência. Isso, gente, deve ser uma obrigação. Nós temos mais de 7 mil quilômetros de litoral atingido por ventos constantemente. Nós temos 80% do território dentro da zona intertropical, com uma insolação quase que perpendicular o ano todo. Como que você vai trabalhar com hidroeletricidade para as residências? Precisamos entender que isso é uma necessidade urgente. Não é de longo prazo, não é para daqui a 10 anos, é para 2, 3 anos no máximo. Situação emergencial, mas parece que os estádios superfaturados de 1 bilhão estão na pauta de prioridade, né, no nosso excelente governo federal, e óbvio que os estados lambem os beiços, né, gente? Somados agora a royalties de petróleo redivididos, né? Ou seja, a farra do boi está anunciada. Entendemos também que gás natural o Brasil tem aí 9,5%, muito abaixo da média mundial de 21%, o carvão 6% contra 24% da média mundial, até porque no mundo se usa muita energia termoelétrica. Lembrem sempre da China nesse aspecto. O Brasil já tem uma menor utilização nesse sentido. Isso se dá muito em siderúrgicas, a produção do coque industrial, né, que serve como combustível de siderurgia. O urânio temos uma utilização reduzida, 1%. O mundo tem uma média de 6%, mas isso tende a diminuir, até com os recentes desastres em Fukushima. Países como a Alemanha, a França, já anunciaram pacotes de cortes em relação à utilização de energia nuclear. Isso nos dá 45% de energia renovável para o Brasil, contra apenas 13,5% de energia renovável em termos mundiais. Porém, lembrando que temos, mesmo nessa energia renovável, uma diversificação muito reduzida. Diversificar a matriz energética é um impasse para driblar esses gargalos. Pessoal, vamos lá agora então ao X da questão, finalizando aqui agora essa análise nossa de atualidades em relação aos gargalos brasileiros, observando a questão do apagão aéreo, né, pessoal? Estamos em vias dos eventos aí que comentamos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, e aeroportos que estão funcionando com até 140% da sua capacidade. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, você pode no máximo 100%, você trabalha com 140%. Você extrapola todos os níveis relacionados à condição de infraestrutura e você observa uma Embraer insuficiente e incapaz de criar novas possibilidades, a privatização dos aeroportos ainda no estágio muito ultrapassado e ganhamos de lavada de aeroportos internacionais, onde o Brasil recebe um grande número de turistas, porém presta um dos piores serviços do mundo. Temos aviões 15% mais caros, inclusive, no Brasil, o que dificulta o alargamento da nossa frota,
consequentemente também o aumento de fluxos, né, intranacionais e internacionais. A questão da mão de obra também é um fator que tem que ser sempre lembrado. O governo federal ele tem trabalhado aí com uma meta de expandir até 2015 em 75 mil as bolsas de estudo para alunos do exterior, financiadas pelo governo federal. Com outras bolsas que podem chegar da iniciativa privada, essa meta pode chegar até 101 mil casos de bolsas de estudo oferecidos para alunos brasileiros no exterior. Isso visa, na verdade, uma obtenção de ganho de know-how, né, ou seja, de conhecimento, buscando aí qualificar mais essa mão de obra, tornando o nosso trabalhador mais competitivo e capaz de atender aos anseios das empresas internacionais que aqui se instalam, né? Lembrando que qualificação e produção de ciência são metas aí que devem ser sempre perseguidas pelo governo, né? Na verdade, para tentar criar mais vantagens, como estávamos comentando no início da aula, para atrair essas empresas. E a carga tributária, né, gente, que sempre é um gargalo gravíssimo dentro da nossa sociedade. O Brasil ele tem aí cerca de 36% do seu PIB pautado em arrecadação de tributos, trabalhando cerca de 3 meses no ano para poder arcar com todos esses impostos. E é óbvio, pessoal, isso acaba se tornando sempre necessário, essas metas acabam sempre sendo urgentes, porque o Brasil mantém a sua política neoliberal sempre bem certinha, agendadinha, agradando os órgãos internacionais, aos agentes hegemônicos, mantendo aí 4,5% do seu PIB de superávit primário. Olha só que interessante. 4,5%, será que isso já não representaria uma taxa de crescimento mais significativa para o Brasil? Ou seja, pagamos juros e deixamos de crescer economicamente. Menos 20% da carga para 15 setores foi diminuída, né? O pacote de desoneração que o governo Dilma vem trazendo desde o ano passado. Isso tem uma ideia de 7,7 bilhões de reais, né? Buscando aí, na verdade, dinamizar a economia, permitindo que os empresários gastem menos e gerem mais empregos. Isso é um fator interessante, deve realmente ser perseguido pelo governo. Você precisa tornar mais barata essa produção. Agora, não podemos esquecer que somente desoneração não é suficiente. Parque de desoneração é um contrassenso. Programa de aceleração do crescimento se faz com transporte, com energia, com educação e infraestrutura. Somente o Brasil vai poder driblar os gargalos e sair da sua condição de pibinho que lamentavelmente assola o nosso país.